Boa tarde, pessoal. Bom, vocês estão aqui para uma mesa que tem muito conteúdo para pouco tempo, né? 1 hora e 3 pessoas falando, de 3 lugares diferentes. Então, eu vou tentar fazer que seja uma mesa ágil, eu vou falar pouco, né? Eu sou mediador, não sou palestrante. E a ideia é a gente, primeiro, fazer um primeiro movimento de um alinhamento aí sobre o que nós vamos discutir, né? A Base Nacional Curricular e a reforma do ensino médio, que talvez sejam as 2 coisas mais importantes que aconteceram em termos de política pública, de legislação, nos últimos anos no Brasil, e agora a gente vai ter o tempo de implantação, e é esse o motivo da mesa. E, em seguida, nós vamos começar um debate que tem a ver com... Eu vou tentar trazer para a perspectiva do jornalismo, ou seja, que as 3 pessoas que estão aqui nos ajudem a acompanhar melhor tudo o que vai acontecer a partir de agora, né? Vocês acompanharam, nos últimos 2, 3 anos, a discussão da base. Ela foi uma discussão intensa. Já estamos no ponto de implementação, ou seja, não cabe mais um olhar para trás, agora é enfrentar o que temos pela frente. E esse é o motivo dessa discussão. Nós vamos ter a seguinte ordem aqui. Primeiro, o Fred fala, vocês podem ver o currículo de todos eles pelo aplicativo, um currículo extenso. Eu acho que vale a pena ressaltar que são 3 pessoas que têm um preparo teórico, são pessoas que pesquisam, que estudam educação, são pessoas que viveram o cotidiano da gestão, e nós temos o privilégio de ter a Adriana, que é uma pessoa que vive a realidade da escola, da sala de aula, que é um contraponto importante para tudo que se fala como projeto, como ideia, como proposta, né? Porque é quando as coisas acontecem que elas valem. O Fred vai falar primeiro, e esse primeiro movimento realmente é da gente entender do que a gente está falando, depois a Kátia e a Adriana, e aí nós abrimos já para a pergunta, tá bom? Fred? Primeiro, boa tarde para todos. Agradecer o convite aí da GEDUCA para estar participando aqui desse evento, mas especialmente para a gente poder falar um pouco sobre um tema que provavelmente é um dos temas mais relevantes do que a gente vem trabalhando na educação ao longo dos últimos anos. Talvez eu possa trazer um pouco da minha experiência ao longo dos últimos anos dessa discussão. Eu sou um dos poucos secretários que, no momento, estou dando continuidade como secretário de Educação do Estado. Tivemos uma mudança grande nos governos e de secretários, e eu estou tendo a oportunidade de dar continuidade ao trabalho. Está no meu 5º ano como secretário de Educação lá do Estado de Pernambuco. Acompanhei muito de perto, ao longo dos últimos anos, as discussões sobre o BNCC e reforma do ensino médio como secretário, mas eu fui presidente do CONSED, né, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, e, atualmente, eu sou vice-presidente. Então, eu tenho acompanhado essas discussões aí bem de perto, não só especificamente sobre BNCC, sobre reforma do ensino médio. E eu vou começar falando sobre exatamente isso, para a gente aproveitar bastante o tempo. Na realidade, são 2 temas, quando a gente fala sobre ensino médio, que eles se complementam, mas, na realidade, eram 2 discussões diferentes. Uma sobre a discussão sobre BNCC, né, que é a discussão de a gente poder ter parâmetros curriculares, né, e como a gente costuma dizer, acima de tudo, é uma garantia de direitos de aprendizagem para as crianças de todo o Brasil. A gente não podia mais ter situações onde a criança do Amapá tem alguns direitos diferentes da criança de São Paulo, ou de Pernambuco, ou de outro lugar. Não importa o município onde a criança esteja, ou o estado onde ela esteja, a gente tem que ter minimamente a garantia do que as nossas crianças, que a gente entende que as nossas crianças devem aprender. Na realidade, muitas vezes, né, a discussão sobre a BNCC, as pessoas me perguntam, mas a BNCC é a solução de todos os problemas da educação no Brasil? É claro que não, né? Nós temos muitos desafios na educação no Brasil. Nós vamos dizer que, mais do que solução, talvez a palavra que melhor defina a BNCC é uma oportunidade. Oportunidade do quê? Como ele é um grande fio condutor, muitos países do mundo utilizaram as discussões sobre parâmetros curriculares para poder trazer à tona uma série de outras discussões que são relevantes para você poder fazer efetivamente a transformação da educação. Então, a BNCC é uma oportunidade, e entendendo que a gente vai poder, a partir da BNCC, rediscutir a questão da formação inicial e da formação continuada, por exemplo, dos nossos professores, que vai poder rediscutir material didático, vai poder rediscutir
além da questão da aprendizagem, né, poder rediscutir a questão das avaliações, as mais diversas. Então, é uma oportunidade da gente repensar a educação no Brasil, não importa se na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Para além disso, e aí esse é um ponto relevante, muitas transformações que ocorreram, grandes transformações em sistemas educacionais do mundo, começaram com essa discussão da existência desses parâmetros, ou de um Common Core, ou não importa, ou de um currículo padronizado, não importa a opção que se faça, mas você precisava ter um fio condutor dessas discussões. Uma coisa que eu falo muito, e eu estava comentando aqui pouco antes de eu chegar, conversando com a Mariana, que era o seguinte, né, a gente precisa, e acho que a BNCC pode ser uma oportunidade para isso, a gente precisa, chegou o momento, a gente não pode perder essa oportunidade, a gente precisa parar de contar a história bonita da escola tal, do município tal, que faz um trabalho maravilhoso, etc. Tal. A gente tem que começar a efetivamente trabalhar pela construção de algo que seja para todo o Brasil, para todas as escolas, né? E não apenas a gente fazer mais 200 eventos para contar a história, né, do trabalho espetacular que a escola tal, que a escola Raul Brasil faz, está entendendo? Ou que a escola lá de Sobral faz. A gente precisa mais do que isso. Nós temos milhões de crianças, milhões de professores, e a gente precisa pensar projeto de país. E aí todos precisam, isso não é uma tarefa do Ministério da Educação só não, é tarefa de todos. Em paralelo a isso, nós tínhamos um outro desafio que já vinha em discussão já há muitos anos no Brasil, que é a questão sobre o ensino médio no Brasil, né? Essa discussão o Brasil começou a ter há muitos anos atrás, independente do Congresso. Vamos esquecer a lei, porque a gente ficou tão focado na discussão da lei no Congresso e da medida provisória que a gente parou de se preocupar com aquilo que mais importa. O nosso ensino médio, nem ele dá os resultados que nós esperamos, ele não é mais atrativo para os estudantes. Então, se a gente pergunta a maior parte dos estudantes o que é que eles acham do nosso ensino médio, eles acham chato, né? Então, a gente precisava repensar um pouco, não estou falando só repensar um ponto especificamente, é pensar como um todo, né? Para que a gente pudesse, eu posso falar, não só pelo contato que eu tenho com as escolas, com os nossos adolescentes, mas eu tenho filhas também, e eu pergunto às minhas filhas, né? Minha filha acabou de concluir o ensino médio, e a outra está entrando no ensino médio agora. E elas também trazem as suas queixas, né, do que elas vivem na escola e de que tipo de aprendizagem elas gostariam. Então, era uma oportunidade de a gente repensar um pouco isso. Eu não vim aqui, como o Paulo colocou, para conversar especificamente sobre quais os pontos positivos e negativos, mas o fato é que a gente precisava, sim, de ter uma BNCC, talvez essa não seja a ideal, mas era necessária, e precisávamos ter, né, uma reforma do nosso ensino médio. E, a partir daí, veio as aprovações. Já avançamos na BNCC, a Kátia vai falar um pouco disso, acho que a professora também, porque é na BNCC da educação infantil, que nós sequer tínhamos, né, qualquer tipo de discussão sobre conteúdo pedagógico para a educação infantil, já foi um avanço para o Brasil, pela primeira vez discutir algo para a educação infantil. Antes, a educação infantil era vista só como creche, mais assistencial do que o pedagógico. E, no caso do ensino fundamental, avançamos, né, a maior parte dos estados já aprovou seus currículos, aconteceu uma coisa muito mais bonita do que o conteúdo, que muito pouca gente percebeu. Pela primeira vez no Brasil, estados e municípios trabalharam em conjunto na construção desses currículos. Então, esse regime de colaboração já foi um ganho enorme. E outro ponto que é importante a gente destacar, e agora temos o desafio da implementação, que é um desafio enorme, porque envolve chegar a todas as escolas, porque não basta o documento, ele tem que chegar na escola, ele tem que chegar aos professores, ele tem que chegar aos estudantes, tem que estar na dinâmica do dia a dia da escola. Então, as redes também têm que se preparar para levar tudo isso para o dia a dia das escolas, para fazer isso dialogar com a realidade das escolas. Então, esse é um desafio. E, no caso do ensino médio, o desafio é muito maior, porque, para além, ela é muito maior do que a discussão de parâmetros curriculares de um currículo. A reforma do ensino médio traz mudanças muito substanciais na estrutura do nosso ensino médio, com a questão dos itinerários formativos, com a mudança da construção de horas, né? Então, está saindo uma série de desafios grandes, né? Você está saindo, muitos estados, né, estados como São Paulo, já trabalham no ensino médio com 3.000 horas. A maior parte dos estados ainda trabalha com 2.400 horas. Você começa a falar sobre tempo integral. Tem estados que estão começando a implantar escolas de tempo integral. O meu estado, Pernambuco, nós já temos 412 escolas de tempo integral no médio, já temos 57% dos estudantes do ensino médio no estado, mais da metade já estudam em escolas de tempo integral, mas as realidades são muito diferentes nos estados. E cada um tem uma realidade específica, então isso tem que se adaptar. Então, esse é um desafio enorme,
porque a gente não está fazendo só uma mudança, vai mudar a estrutura da formação dos professores, os currículos das escolas, o Enem vai ter que mudar para se adaptar a tudo isso e, consequentemente, vai impactar não só escolas públicas, porque a gente não está falando sobre escolas públicas, estamos falando também sobre escolas particulares, inclusive lá no meu estado, as discussões todas tiveram a participação do Sindicato das Escolas Particulares também, a lei de municípios e estado. Enfim, então temos alguns desafios grandes de estrutura das escolas, né, para dar conta de itinerários formativos, né, um tema que era discutido em paralelo, vem muito forte quando se discute reforma de ensino médio, que é a questão da educação profissional, dar mais oportunidade para os nossos jovens, só 17% vai, então temos muitos desafios. Então, assim, esse é o desafio, você construir esse planejamento. Para poder eu encerrar meu tempo, que eu já estourei, eu vou apresentar um videozinho, né, que acho que ele resume melhor do que eu falando, como a gente está trabalhando a questão da BNCC e no ensino médio, porque a gente já montou, que é muito mais do que botar meia dúzia de pessoas numa sala e sair com uma fórmula mágica. Isso tem que envolver um processo de discussão amplo e tem que ter um planejamento para isso. E eu acho que o vídeo conta melhor do que eu, tá certo? E mais rápido, o que nós estamos hoje trabalhando em Pernambuco, e acho que vai estar por todos poderem ter uma visão geral dos desafios que envolvem BNCC e reforma do ensino médio. A gente pode colocar o vídeo? Roda o vídeo. O Estado de Pernambuco está num processo colaborativo para redesenhar o seu ensino médio. Esse movimento vai acontecer a partir do diálogo com toda a rede e das propostas trazidas pela reforma do ensino médio, pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e pelas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O ensino médio será redesenhado a partir da Lei 13.415. O tempo mínimo do estudante na escola regular foi ampliado e uma nova organização curricular foi definida. Essa organização curricular contempla a BNCC e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas do estudante, com os itinerários formativos. Nesse vídeo, vamos trazer para vocês alguns pontos que a Secretaria de Educação de Pernambuco deverá se aprofundar nos próximos anos para implementar essa nova proposta de ensino médio. O redesenho do ensino médio. Um dos principais desafios da reforma do ensino médio é o da ampliação da carga horária nas escolas. A gente tem até 2022 para que as escolas de ensino médio regular tenham no mínimo 3.000 horas de carga horária. Nisso, Pernambuco já saiu na frente. O Estado começou um processo de ampliação de jornada nas escolas regulares. Além disso, no ensino integral, os estudantes já têm as opções de cursar o ensino médio em 4.200 e 5.400 horas. Mesmo assim, esse é um dos principais desafios que temos. Existe uma série de implicações pedagógicas e administrativas para essa ampliação de tempo do aluno na escola. Itinerários formativos. Essa ampliação inicial já é um primeiro teste para a criação de itinerários formativos, estipulados pela Lei da Reforma do Ensino Médio. Esses momentos terão carga horária mínima de 1.200 horas compostas de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras atividades de trabalho que os estudantes poderão escolher durante o ensino médio. Junto com a BNCC, os itinerários completarão as 3.000 horas que o estudante deverá cumprir nos 3 anos de ensino médio. Os itinerários poderão ser híbridos, unindo áreas de conhecimento como matemática e ciências da natureza ou linguagens e humanas, por exemplo. Eles serão construídos com base num documento norteador criado pelo MEC. Com isso, vamos ter flexibilidade para aprofundamentos, mas também vamos precisar garantir aprendizados específicos nesse momento de reconstrução. Neste trabalho, precisaremos criar um percurso formativo que possibilite o aprofundamento no desenvolvimento do estudante. BNCC. Nesse novo cenário, os jovens de todo o Brasil terão um percurso básico a seguir. O conteúdo fundamental na formação do estudante também teve mudanças no redesenho do ensino médio. A BNCC é um conjunto de orientações que deverá nortear o redesenho dos currículos de referência das escolas das redes públicas e privadas do país. A base trata os conhecimentos essenciais, competências, habilidades e aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da educação básica. A base deve ter no máximo 1.800 horas. Atualmente, temos 2.400 horas de conteúdo na formação do estudante no ensino médio regular. Isso significa que teremos uma readequação da carga horária. Será possível aprofundar nos itinerários o que terá sido readequado na base comum. Para que a gente tenha um currículo de qualidade com a cara de Pernambuco, precisamos envolver toda a rede. A Secretaria já está fazendo um primeiro esforço para descascar os componentes e habilidades para que o professor se enxergue na base. É preciso que esse educador se enxergue na BNCC e entenda que possa contribuir com o conhecimento a partir de sua formação, como Pernambuco já fez com a BNCC do ensino fundamental. Enem.
Tanto os itinerários quanto a parte propedêutica, que inclui os componentes curriculares previstos na BNCC do ensino médio, precisarão ser estruturados com muita qualidade. Assim, preparando o aluno para a porta de entrada no ensino superior, o Enem. Quando pensamos na formação do nosso estudante, pensamos também em garantir a continuidade de seu percurso profissional. No futuro, o primeiro dia do Enem será relacionado à BNCC e o segundo terá como base os itinerários formativos. Precisamos ter foco. É importante ressaltar que não conseguiremos fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, temos que entender o que trabalharemos nas 1.800 horas da BNCC. Tendo isso, podemos construir as opções de itinerários do Estado. Em seguida, também teremos que pensar no ensino médio noturno e na EJA. Pernambuco já está construindo o redesenho do ensino médio. Pernambuco tem um histórico de protagonismo na educação. Nosso desafio é construir o melhor currículo para o Estado, olhando para a realidade da secretaria, das escolas, municípios, professores, estudantes e conversando com todos. Precisaremos ter uma discussão ampla para que a gente chegue no melhor modelo para o Estado de Pernambuco. Vem com a gente! Tá ótimo. Obrigado. O vídeo do Fred, eu acho que tem um caráter didático importante para a nossa discussão aqui e já é uma ação, né? Já é uma ação efetiva dentro desse arcabouço legal novo. Então, eu acho que valeu a pena para a gente ter esse olhar. Agora, a Kátia, depois a Adriana termina. Bom, então, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer muito ao convite, não só a alegria por estar com alguns amigos, entre eles o Paulo, né? Paulo, a gente tem uma história, o Fred, que foi uma pessoa, um secretário muito envolvido e uma pessoa com quem eu tive muita alegria de trabalhar o ano passado. Aí, do outro lado do balcão, né, Fred? Porque, até então, no Movimento pela Base, nós já tínhamos essa parceria. Meu envolvimento com as questões da base e do novo ensino médio, ele é muito anterior ao período que eu estive à frente da SEB. Ele começa com interesse como alguém que está em escola. Acho que eu tenho uma vantagem grande, porque eu fui professora de matemática do ensino médio neste Estado, né? Formei professores que hoje estão dando aula por aí, porque eu também atuei como formação de professores. Sou formadora de professores todos os dias na escola, sou membro do Movimento pela Base, então me envolvi por uma opção nessa discussão. E eu acho que nós vamos ter bastante tempo para aprofundar, mas eu queria falar um pouco mais dos desafios. Acho que o Fred deu esse panorama muito grande e importante do que o documento traz, mas eu diria o seguinte, né? As pessoas, às vezes, me diziam, você tem muita pressa. E eu dizia, não, quem tem pressa é a educação do país, né? Eu falei isso várias vezes ao longo do ano passado, em contextos muito diferentes. Porque, de fato, não dá mais para esperar e nem para concordar com os resultados de aprendizagem ou de desaprendizagem que esse país tem e que são evidenciados pelas avaliações. Em que pese que nós possamos discordar de uma opção de coisas, em que pese que nós possamos repensar os modelos avaliativos, e vamos ter que repensar em função até dos próprios movimentos, mas eu acho que se esse movimento todo da Base Nacional Comum Curricular teve um ganho, foi colocar a aprendizagem no centro. Então, nós temos que discutir as questões da escola, as questões de gestão da aula, a condição da qualidade do trabalho do professor, né, os direitos que esse professor tem, a formação dele, mas a centralidade, tudo isso só faz sentido se, de fato, nós estivermos preocupados com a aprendizagem de qualidade como um direito de todos, para além de um discurso e de um dispositivo no artigo 210 da Constituição, que, aliás, já previa uma Base Nacional Comum Curricular. Então, acho que o país avança, ele avança porque o ano passado eu vi um país discutindo educação de formas diferentes, de jeitos diferentes, mais sob protesto, mais como posicionamento, mais na beleza do trabalho das 27 unidades federativas, junto com seus municípios, 83% de adesão dos municípios a esta discussão dos novos currículos referenciais, o aluno deixando de ser... O Brasil tem umas questões muito desafiadoras, né? Então, você tem, por exemplo,
a oferta maior, efetivamente, a oferta do ensino médio está na mão dos estados. Nós temos pouca coisa na mão dos municípios. Na educação infantil, efetivamente, é na mão dos municípios. É raríssimo você encontrar alguma coisa que tenha nos estados de educação infantil. Nos anos iniciais, nós temos um grupo muito grande de escolas já no processo de municipalização, mas o ensino fundamental, nos anos finais, está meio a meio. E fica sempre numa discussão a quem pertence esse aluno. E eu acho que, se tem uma coisa que toda a discussão do ano passado, desde que a base comece, depois os currículos são elaborados em regime de colaboração, coloca o aluno como responsabilidade do território. Eu acho que esse é um desafio. O desafio foi grande de fazer os currículos. Nós estamos todos pensando, em especial, nesse momento, eu estou liderando uma organização que pensa em sistemas de monitoramento e acompanhamento dessa implementação. Então, como é que nós vamos construir rubricas? Como é que nós vamos trabalhar a formação de professores? Nós vamos ouvir a Adriana, certamente, ela tem uma experiência muito importante, que é uma experiência que está ainda de um outro lado, que nós precisamos cada vez mais ouvir. Então, os desafios são muito grandes, mas o país avança. E a Base Nacional Comum Curricular, embora ela não... Eu gosto muito de reforçar isso. Ela tem muitos avanços. Ela é perfeita? O Paulo fez uma provocação, nas perguntas que nós combinamos antes. Ele, sim, tem mudanças? Tem. E todo mundo sabia disso. Tanto que há uma previsão de que, em 2025, se starte um processo grande de revisão, o que também é histórico, porque o Brasil tem uma história de não ter uma política de rever os seus percursos. Simplesmente ele troca o currículo X pelos parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros pela base, mas o que deu certo? O que não deu certo? Essa é a lição que nós temos que fazer. Quer dizer, trazer mais evidências para daí podermos ajustar o texto. Isso é para o texto original da base, isso é para o texto dos currículos referenciais. Nós temos municípios que não se alinharam aos seus estados, por várias razões diferentes. Então, há desafios grandes, mas ela tem conquistas. Por exemplo, ser da educação básica, incluir da educação infantil até o ensino médio. Quer dizer, você pensa em qual é o projeto de educação que esse país tem, o que ele quer formar, o que é direito de aprendizagem, por que as 10 competências valem para todo mundo. Este é um ganho. É a primeira vez que nós temos um documento assim. Por que nós não podíamos deixar a etapa do ensino médio de fora? Justamente porque, senão, nós, de novo, repetiríamos um erro de não ter uma base para a educação básica. Então, não há uma base da educação infantil e outra do ensino médio. A base é uma só. Ela tem um projeto de aluno que faz este aluno ser responsabilidade de todos que passarem por ele e por todos os sistemas pelos quais ele passar. Uma outra coisa que é bem importante é justamente a ideia de você ter clareza da finalidade de cada uma das etapas. Enquanto a educação infantil tem essa finalidade de aproximar o aluno do sistema escolar, de cuidar da infância, de trazer a experiência das nossas crianças para o contexto da escola e fazer a escola dialogar com essa experiência, o ensino fundamental já tem uma finalidade de dizer, aterriza aqui. Aterriza aqui, você tem que saber ler, você tem que saber matemática, você tem que saber história, geografia, enfim, o que é que chega aqui para você. E, quando chega no ensino médio, está na hora de você voar. E este é o convite que a base, na etapa do ensino médio, faz. Por que ela causa tanto desconforto? Porque ela sai da caixa. Ela sai da caixa mesmo. E é para sair da caixa. Nós queremos que este jovem, esta jovem, esses alunos em potencial que nós temos terminando o 9º ano, desenvolvam seus projetos de vida. Aliás, nós temos visto, eu tenho acompanhado muito de perto o protagonismo do Concede da Undime, que eu acho que agora, Fred, se você concorda comigo, são grandes protagonistas, porque o MEC é indutor de políticas, mas, na hora que a base é homologada, ela é agora dos estados e municípios. E o Concede vem assumindo muito isso, em especial no ensino médio. E a gente tem acompanhado essa discussão. É um mundo de possibilidades que esse novo ensino médio traz, mas ele nos faz repensar. Esses dias eu estava conversando a questão do ensino médio do ponto de vista do livro didático,
E eu falei assim, mas os autores do livro didático têm que passar a pensar fora da caixa. E olha que eu sou autora, né? Esse é um desafio nosso. Ela é uma reforma, a base traz as possibilidades e o novo ensino médio também é de possibilidades. Então, só que nós estamos desenvolvendo um novo modelo de currículo, que, de novo, tem a centralidade no aluno. Eu acho que esse é um outro mérito da base. Ela se preocupa demais com quem é esta pessoa que está lá na escola e que precisa se desenvolver integralmente. E aí, como é que ela avança para o seu projeto de vida, para além de o projeto ser passar no Enem? Eu tenho certeza que a hora que abre para a pergunta, eu vivi muito isso, nós todos estamos preocupados no Enem, mas nós estamos falando de uma coisa muito maior. O Enem é uma prova da vida, mas ele é uma só. E quem não vai para o Enem? E quem quer fazer outras coisas? Quem tem outros projetos? Quem quer empreender? O ensino médio atual não dá espaço para isso. E nós já temos visto, acompanhando essas discussões, que o novo ensino médio está causando uma revolução onde ele tem que causar mesmo, que é nos anos finais do ensino fundamental. Então, o que eu queria dizer para esse início de conversa, e aí eu vou encerrando minha fala? Que nós precisamos muito entender qual foi o efeito que a discussão da base causou no país. A centralidade do aluno, um olhar diferenciado para aquilo que o aluno tem direito de aprender, a responsabilização de um território pelo aluno, e não uma escola, um professor, uma situação particular, mas todo mundo que está nesse território precisa educar essa criança, esse adolescente, esse jovem, uma visão de uma pessoa que entra na educação infantil e sai no ensino médio segundo um projeto de sociedade, de uma coisa que se espera, uma articulação profunda entre estados e municípios. E agora nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar para que isso vá para frente. Mas até isso me encanta, porque nós estamos aqui numa agenda de jornalistas, e se teve uma coisa nesse começo de ano que foi tão tumultuado na educação, que me deixou feliz, foi ver que a Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio são agenda de país, não mais do MEC, não mais do secretário de Educação, mas de todo mundo que, nesse momento, se interessa por ver, de fato, nós darmos um passo em relação à equidade. Obrigado, Cátia. Adriana. Oi. Alô, está ouvindo? Tá, obrigada. Tá Não é? funcionando. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sindicato dos Jornalistas, que fez a ponte para que eu estivesse aqui hoje. Meu nome é Adriana, eu sou professora da Educação Básica do município, mas, antes de ser professora da Educação Básica do município, eu sou uma mulher negra, e não só apenas uma mulher negra, eu sou integrante do movimento negro organizado. E é a partir dessa experiência histórica genocida que eu venho falar a respeito da experiência que eu tenho, tanto enquanto professora da rede municipal, sou professora de português, quanto com alguém que trabalhou na gestão. Eu fui coordenadora do Núcleo de Ação Educacional do CEL Butantã, na gestão Haddad, um dos CELs mais prestigiados na cidade. E o CEL, como todo mundo sabe, é um locus especial de construção de educação integral no território, articulando comunidade, as unidades educacionais. Logo no início do governo Haddad, a proposta de governo se pautava pela ideia de que a gente precisava ter alguns eixos fundamentais que articulassem a proposta educacional, que se pautasse pela gestão democrática, e que essa gestão democrática se organizasse a partir, sobretudo, do fortalecimento e da liderança dos profissionais que atuavam na rede municipal de educação. Para além disso, foram fortalecidos os conselhos de escola e construído um grande conselho de escola, nos quais os representantes do conselho de escola pudessem participar e trazer, levar as demandas, construir propostas e levar para as unidades. Para além disso, um dos eixos centrais da proposta do governo era a educação integral. E
para além da educação integral, você tinha um eixo fundamental, que dizia respeito à descolonização do currículo, que, desse ponto de vista, não existe possibilidade de descolonização do currículo que seja exclusivamente do conteúdo. Tem que ser de forma, tem que ser de método, tem que ser de gestão. E, a partir de então, os professores, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, começaram a participar de formações, até chegar um momento que a cidade decidiu: precisamos construir o currículo da cidade. Então, cada escola tem vários professores da mesma disciplina. Um professor de cada disciplina enviava um representante para fazer um curso e para construir os direitos de aprendizagem, que, ao final do processo, se tornaram os direitos de aprendizagem da cidade de São Paulo, e que, não sei se ainda estão, mas que foram disponibilizados no site da Secretaria Municipal de Educação, é só entrar lá para verificar. Ou é a melhor coisa que foi feita? É assim, do ponto de vista teórico, é o mais avançado? Não, tem todas as contradições de um processo inovador, novo e democrático pôde realizar. Mas tinham questões muito singulares. Uma das principais propostas do governo Fernando Haddad foi o quê? Garantir que o debate sobre a garantia da vida se estabelecesse dentro das unidades educacionais. Uma questão central foi a política de educação pelas relações étnico-raciais. Houve em torno de 80 pessoas, indireta ou indiretamente, fazendo essas formações, para que os professores se repertoriassem do ponto de vista de conteúdo e método para desenvolver o trabalho. E todas essas formações, e começou com muita força também um debate sobre gênero e educação, construído de maneira que pudesse dialogar com português, com matemática, com história. Por exemplo, hoje, na Rede Municipal de Educação, existe o Festival de Mancala. É o maior festival de Mancala de uma cidade fora do continente africano, que é um jogo de lógica matemática. O que eu quero dizer com isso? A gente joga xadrez, que é um jogo ocidental, europeu, e que é fundamental e ajuda do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, que é uma questão cognitiva que precisa ser desenvolvida na escola. Só que você tem outras experiências humanas que trabalham o mesmo campo, que precisam estar colocadas na escola enquanto forma, enquanto conteúdo. E todos esses elementos apareceram no currículo da cidade, que assim, eu estou chamando de currículo da cidade, mas nos direitos de aprendizagem. Então, era direito de uma criança do município de São Paulo saber uma história que diz respeito aos bandeirantes, por exemplo. Quem foram os bandeirantes? Mais do que saber quem foram os bandeirantes, que é por meio da linguagem que a gente constrói o mundo, que constrói a realidade. Isso estava colocado. O que aconteceu? Virou o governo. Veio a Base Curricular Nacional como um eixo central a ser implementado por esta gestão. Caiu a questão da gestão democrática e da descolonização do currículo. Houve um ensejo de trazer os professores para fazer o debate, de maneira muito incipiente. A maior parte das escolas não participaram. E aí houve a produção do currículo da cidade, das OCs. Então, hoje, antes, quando eu ia trabalhar eu sou professora do componente de língua portuguesa. No começo do ano, eu tinha que pegar os direitos de aprendizagem, fazer a leitura, compreender os conteúdos e articular aquilo no meu plano de aula, no meu plano do ano, no meu plano anual. Hoje, eu não preciso nem fazer isso, eu posso copiar e colar, porque ele já está pronto. As orientações curriculares do município de São Paulo, ela está pronta. Inclusive, a gente recebe até uma orientação. Normalmente, a gente recebe atrasado um livro que se chama Cadernos de Aprendizagem da Cidade de São Paulo. O de português, logo que ele começou, ele tinha, por exemplo, discursos elogiosos do prefeito Dória. A variedade de autores, eram autores muito restritos que estavam no livro. Eu não estou dizendo que os autores eram ruins ou os autores eram bons, mas eu estou dizendo que o Brasil tem uma ampla
ampla cartela de autores que precisam ser conhecidos e que autores que, dos direitos de aprendizagem no movimento que a cidade estava construindo, estavam sendo trabalhados na cidade, autores da cidade, autores das periferias da cidade foram deixados à margem para colocar autores que têm bastante diálogo aqui com Higienópolis, mas com outras experiências de humanidade não estão mais incluídos na cartilha lá das orientações da cidade. Então, se houver condições, se o professor assim desejar, ele pode organizar a sua aula exatamente a partir daquela cartilha. Acontece que, eu estou chamando de cartilha, mas o material, do ponto de vista metodológico da língua portuguesa, não é equivocado. Tá? Agora, existe uma questão muito importante que precisa ser levada em consideração, que a gente constrói a cognição. As experiências humanas do cotidiano, desde o nascimento até a escola, elas vão construindo a cognição. Essa experiência ela é uma experiência diversa, diversificada, e há a necessidade de levar em consideração que essa experiência é pautada pela violência na sociedade brasileira. O que significa morar no Rio de Janeiro, onde, por si, em territórios de morte do Rio de Janeiro, que em cima passa o helicóptero atirando na sua escola. O que isso implica para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças? E aí, o material não é pautado por isso. Se o professor seguir aquele modelo, com aquelas propostas, para atender aqueles conteúdos, o fracasso é inevitável. Porque, se, do ponto de vista da formação, a gente não recebe, a gente não discute como os elementos das violências, por exemplo, implicam nos desenvolvimentos cognitivos, será que uma criança que vive na guerra ela se desenvolve do ponto de vista do cognitivo e dos aprendizados, igual uma criança que tem absolutamente todas aquelas suas condições de vida supridas? Aí a gente coloca aquele caderno para meninos de 12, 13 anos que moram em Paraisópolis, que vão morar no Heliópolis, que, muitas vezes, o baile funk termina às 7 da manhã da segunda-feira, quando ele está indo para a escola, então ele não dormiu a noite toda. Então, eu acho que é sempre uma tensão quando você constrói uma política pública, porque, via de regra, mesmo quem saiu de algum determinado lugar, ocupa esse espaço, está longe. Ficou longe em alguma medida. Mas como você articula os princípios importantes, talvez, da base nacional, que é como que a gente organiza o Brasil, para que a gente quer formar os nossos meninos, que são questões fundamentais, há questões que a gente precisa definir que são fundamentais, é importante fazer um debate de quais questões são fundamentais, porque lá na escola onde eu trabalho, este ano eu fiz um trabalho que normalmente eu faço, e que a escola já está acostumada, a respeito dos crimes de maio, articulando a abolição da escravatura e os crimes de maio de 2006. A diretora recebeu uma ligação, dizendo que seria denunciada porque há uma professora na escola que produz linchamento da moral dos policiais. E, na escola ao lado, uma professora que fez um trabalho sobre bullying foi fotografada exclusivamente a parte que as crianças desenharam. Uma menina que beija uma menina, que beija um menino, e foi levado à Assembleia Legislativa do Estado, e a professora a escola está passando por processo, porque ela foi denunciada porque está ensinando ideologia de gênero na escola. Então, acho que o desafio é como que você vai encontrar uma possibilidade democrática de constituição e valoração do espaço democrático, valorizando a diversidade e a diversidade das experiências humanas, dialogando, muitas vezes, com estruturas burocráticas que têm muitas dificuldades em fazer diálogos com outras pessoas que não pensam como ele, ou mesmo de construir espaços de interlocução. Ótimo, Adriana. Muito obrigado. Eu acho que, assim, esse primeiro momento dá uma ideia do espectro que nós estamos trabalhando, né, nos desafios que a gente tem pela frente.
Eu estou recebendo aqui algumas perguntas. Eu vou fazer uma leitura com alguma liberdade poética delas para a gente encaixar nos contextos da discussão. Então, temos uma pergunta aqui, por exemplo, Kátia, do Ricardo, sobre com o que a base dialoga. Ele fala especificamente dos parâmetros curriculares. E cita o exemplo da educação infantil, onde o repertório das discussões levou uma base que ela é fruto de um conjunto muito grande de reflexões organizadas pelo movimento da educação infantil. E se essa base, a base do ensino fundamental e médio, se elas dialogam também com os referenciais anteriores, você trabalha nos parâmetros, né? Se tem essa possibilidade, e eu aproveito e emendar na pergunta dele, essa reflexão que a Adriana traz, o quanto de liberdade existe na base para que você incorpore os contextos locais, os problemas da escola, as questões sociais e tudo que pode impactar na vida das crianças. Então, são perguntas fáceis. Quanto tempo, Paulo? São umas 2 horas. Segundos. Eu já gosto de falar pouco. Então, Ricardo Falzetta, você que mandou, né? Na verdade, eu acho que essa é uma coisa também muito interessante, porque tem muitos diálogos da base como um todo com a experiência anterior dos parâmetros curriculares nacionais e dos referenciais curriculares e das diretrizes, enfim. Acho que, talvez, a do ensino médio, a etapa do ensino médio seja um pouquinho diferente, mas, enfim, acho que os parâmetros curriculares do ensino médio trazem uma contribuição muito grande para a elaboração da base, que é a ideia de competências, que, na etapa dos parâmetros, só estava no ensino médio, né? E agora ela vem como as 10 competências gerais como sendo uma coisa que articula desde a educação infantil até o final do ensino médio. Então, as diretrizes curriculares da educação infantil estão lá. Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas as diretrizes curriculares do ensino médio, elas resgatam as diretrizes de 2002, que foram as diretrizes elaboradas, aliás, de 1996, depois de 2002, mas especialmente de 96, que foram elaboradas pela professora Guiomar Namo de Mello, quando a Guiomar estava no Conselho Nacional de Educação, exatamente porque lá, naquelas diretrizes, tem um pressuposto muito mais atual para esta base, então, muito mais em diálogo com o que estava nos parâmetros, do que as que estavam, então, vigentes, que foram remodeladas no ano passado. No entanto, nós precisamos entender que a natureza dos documentos são diferentes, e aí eu já vou emendar um pouco na resposta nas questões da Adriana, porque a hora que eu vou ouvindo a Adriana, assim, e a pergunta do Ricardo, elas me fazem... eu falo isso, né? O dia todo eu fico tum, 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 né? O coração bate forte, porque são muitas questões a serem pensadas. Mas qual é a grande diferença? Os parâmetros queriam ser um currículo, e a base nunca quis ser um currículo. Portanto, algumas dessas coisas sobre as quais a Adriana fala, eu me sinto muito confortável, porque elas têm que ser resolvidas no âmbito do município, elas têm que ser resolvidas no âmbito da escola, elas têm que ser resolvidas no âmbito lá do secretário Fred com a sua equipe. Porque o que é que, de fato, os parâmetros diziam? Como é que eu ensino? Então, se você pegasse os parâmetros de qualquer, ou os referenciais curriculares, tinha muitas sugestões metodológicas, teorias de aprendizagem. A base diz assim, isto é dos territórios, isso é um direito do professor. O professor aqui vai encontrar, a escola, os sistemas vão encontrar um conjunto essencial de aprendizagem. Posso fazer mais? Posso. Posso fazer menos? Não, porque é aquilo que o Fred falou. Isto é o core. O que você vai fazer depois, se você vai trazer os textos do seu território, aqueles que são importantes, né? Eu cresci no Capão, no Jardim Ângela, então, eu sei muito bem o que é aquela realidade, os grupos que tem no Grajaú, etc. Mas a gente não pode colocar isso na base, porque isso não interessa lá para Pernambuco, necessariamente. Mas, no território, no contexto de São Paulo, faz muita diferença. Então, enquanto os parâmetros traziam essa visão uma tentativa muito grande de cercar metodologia, avaliação, etc., a base se concentrou no core, direitos de aprendizagem.
E uma diferença que ela faz em relação a isso também é que ela, especialmente nos anos do fundamental, ela faz uma coisa que os parâmetros não fizeram e que são muito importantes. Quer dizer, ano a ano, que você precisa aprender com que progressão, com que grau de profundidade. A liberdade, Paulo, para fechar, é do contexto local. Tanto que, na elaboração dos currículos de referência, se pegar o currículo de Mato Grosso, por exemplo, ou da Paraíba, você vai ver coisas... Paraíba fez um trabalho lindo, porque, como ela incluiu já a educação prisional, ela vai conversar com as comunidades quilombolas, com a comunidade prisional, e ela faz uma etapa do currículo. Isso não está na base, nem pode estar, porque isso tem que aterrissar lá no chão. E a próxima fase? Elaborar os projetos pedagógicos. Então, os projetos pedagógicos, agora, são direito da escola, e eles têm que ter o contexto. Se você vai trabalhar bullying, se você vai trabalhar os textos que são importantes, os crimes de maio, está no âmbito da decisão da escola. Agora, o que, ao final e ao cabo, todo mundo precisa aprender? Língua portuguesa. O que, ao final e ao cabo, todo mundo precisa aprender? Ciências, física, química. Enfim, é esse o contexto, né? Obrigado, Kátia. Tem duas perguntas aqui que eu vou agrupar, que é a do Rafael Preto e da Natália Peciota, que são sobre os itinerários formativos. E a pergunta, Fred, é como é que você vê, primeiro, condições reais de existência, como a questão dos jovens que trabalham, né, dos que têm que frequentar a escola à noite, e da oferta dos itinerários, porque pode ser, e é muito possível, que haja escolas com poucas condições de oferta de itinerários, e vai ter 1, 2 itinerários, e vai ficar restrito a isso. Quais são os encaminhamentos possíveis? O que vocês estão fazendo lá? Desde o início, nós percebemos que esse era um desafio grande, quando começou a falar a questão dos itinerários, né? O primeiro ponto, que acho que muitos não tiveram essa percepção, é que todo mundo ficou falando o tempo todo de que são 4 itinerários formativos, né? Então, falava por causa das 4 áreas do conhecimento. Mas tem um dispositivo, que até o vídeo mostrou, que permite você fazer combinação de itinerários, né? De forma que você possa atender especificidades de determinada região ou dar mais amplitude, né, ao que o estudante vai aprender, para dar mais possibilidades para ele. E, para além disso, isso é um ponto também extremamente relevante, a gente também poder dialogar com a realidade das redes, né? Porque a gente, nesse processo nós temos uma rede que já está constituída, um conjunto de professores, você não vai ter a todos os professores, vai ter professores novos, estamos falando dos mesmos professores, e nós temos uma estrutura, e não vai ser da noite para o dia, né, que vai aparecer um recurso mágico e vai ter uma mega transformação. Então, tudo isso, e como a gente está trabalhando lá no estado de Pernambuco, a gente está tentando construir nosso time, a nossa equipe, dialogando, inclusive, com as escolas. Vocês têm ideia como a gente vem trabalhando? O primeiro dia de aula no nosso estado, é sempre, como em muitos locais, é o dia de planejamento, né, da escola. Nós propomos, e todos os nossos professores aceitaram, foi tema único em todo o estado de Pernambuco, em todas as escolas de ensino médio do estado, inclusive muitas escolas particulares aderiram, os professores poderiam se reunir para discutir e entender mais, discutir entre si BNCC e reforma do ensino médio. Então, você vai levando mais para o dia a dia da escola. Mas, para além disso, no caso dos itinerários, o que a gente enxerga hoje é que você tem que começar a ser criativo. Por exemplo, não tem... Eu vou dar minha opinião, pode ser até que a Kátia vai ficar com raiva, porque ela é da área de matemática. Mas, no nosso atual contexto, não é real a gente pensar que vai ter uma escola com itinerário exclusivo de matemática. Mas... mesmo que você tenha alguns estudantes que tenham interesse exclusivo em matemática, mas não é real para a nossa rede a gente pensar nisso. Mas um itinerário que congregue matemática com a parte de ciências da natureza é muito real e muito factível, porque atende o interesse dos estudantes para a área de exatas e dá amplitude na preparação dele para o Enem ou para o mercado de trabalho, não importa. A mesma coisa para a área de humanas. Quando a gente está pensando, em nenhum lugar está dito que todas as escolas têm que ofertar todos os itinerários. Também não é real para o nosso contexto. Mas, numa determinada região, não existe decisão ainda sobre isso, mas estou falando só sobre possibilidades, só para todos começarem a pensar o que todos estão pensando. Num determinado território, né, eu não consigo deixar de olhar para as nossas professoras de Suzano, né, porque eu gostei demais da fala delas. Mas vamos falar de Suzano, né, uma cidade média, então lá tem muitas escolas de ensino médio. Então, ninguém disse que naquela região, na área central de Suzano, todas as escolas têm que faltar todos os itinerários. A Raul Brasil pode enfrentar um conjunto de itinerários na área de humanas, né, e na área coisa, e uma outra escola
enfrentar os itinerários de exatas, por exemplo. E os estudantes fazem as opções. E, claro, entendendo o contexto local, como a professora colocou, porque é muito diferente. E, acredite, eu entendo de desigualdade mais do que a maior parte daqui aqui na sala, porque eu sou do Nordeste, né? Lá a gente sabe o que é desigualdade para valer, né? E é muito diferente o contexto de determinado bairro do Recife do que da periferia do Recife, do que do interior do Estado, né? Tem cidades que a maior parte das famílias não tem nem renda familiar de um salário mínimo, que é o maior contingente da população de muitos municípios do interior do meu estado vivem apenas do Bolsa Família. Então, é um contexto muito duro. E o que não impede que você possa se adaptar ao contexto local e dar ofertas diferentes, porque os jovens, e isso é uma coisa super importante. Eu estou trabalhando, não só porque eu tenho filhas, mas eu trabalho com jovens, eu visito muito escola, eu vou nas nossas escolas, e do estado todo. Nos próximos 3 dias, eu vou estar no sertão do estado. Eu costumo dizer que ninguém conhece mais escola do que eu, naquele estado. Porque eu visito mesmo as escolas. Os nossos jovens, eles querem novas oportunidades, eles querem transformação para a vida deles. Não é porque o jovem é filho de um agricultor, eu digo que eu converso com os jovens, não é porque ele é filho de um agricultor, é que ele simplesmente vai querer fazer uma formação na área da agricultura familiar. Alguns querem, mas alguns querem ser médico, alguns querem ser engenheiro, os sonhos deles são muito maiores do que o que a gente pensa. Então, ampliar essas possibilidades é um desafio enorme. Mas isso não pode estar desconectado, e a gente está trabalhando muito pé no chão, da realidade das redes, dos professores que nós temos, né? Cada um com a sua história, dentro de um contexto, da cidadezinha pequenininha, que só tem uma escola, e se o município só tiver uma escola de ensino médio, a gente também está pensando nisso. Tá? Então, tem algumas possibilidades, tem muitos desafios, mas não são impossíveis de serem vencidos. Tá? Não tem Paulo, desafio impossível. eu queria só comentar uma Eu coisa. tenho uma pergunta para a Adriana. Tá, eu queria só comentar uma coisa. Gente, de vez em quando me intriga. Olha, nós só vamos ter 2, hoje nós não temos nenhum. Pensem nisso. Os jovens não têm escolha hoje. Se nós tivermos 2, nós já vamos dar um passo importante. E, às vezes, a gente não imagina o tamanho do passo que isso é. Não são só. Se cada escola ofertar 2, todos já terão, pelo menos, uma oportunidade de escolha, uma possibilidade de projeto de vida. Aqui em São Paulo, a Nova Educação está fazendo um passo que, se você olhar, você vai dizer, nossa, colocou 4 eletivas, tem um projeto de vida. Nós não podemos fazer ideia do que é isso para a vida de um adolescente, né, Débora? Que sai de um processo onde ele não escolhe nada, ele não pode nada, ele o tempo todo tem que fazer coisas que alguém diz, para outro cenário em que ele tem pelo menos uma escolha. Isso é um passo enorme nesse país. Nós às vezes, olhamos para a falta, e nós precisamos olhar para a oportunidade de ampliação que 2 itinerários, e eu espero que, pelo menos, matemática apareça em um deles. Ó, nós temos 7 minutinhos, eu tenho um compromisso de encerrar bem no horário por conta da atividade seguinte. Adriana, eu queria fazer uma pergunta para você, que tem a ver com as condições reais de participação do professor na construção do projeto pedagógico da escola, né? Você citou 2 ou 3 exemplos de como a tecnocracia, de como o governo acaba limitando a liberdade de trabalho do professor. Como o professor gostaria de participar da base? Da implantação da base. 2 minutinhos para a gente poder fazer uma rodada final. Desculpa, mas eu vou falar uma coisa muito importante. É uma falsa dicotomia quando a gente diz que é oposição aprender português e matemática, que isso precisa aprender, ou os crimes de Mães de Maio não precisam aprender. É uma maneira da gente conduzir o processo exclusivamente a partir de uma perspectiva tecnicista do aprendizado e você continuar formando pessoas para empreender, mas não para viver, para colaborar, para construir comunidades. Então, acho que isso é uma questão que precisa... historicamente, isso é um tipo de fala que sempre vem desqualificar a importância e a relevância de temas estruturadores da sociedade brasileira como centrais na construção do processo educativo, porque sem eles, inclusive, fica mais difícil aprender a ler, aprender a escrever e aprender a contar. Uma das dificuldades que a gente precisa pensar, claro, tem uma coisa fundamental, que é a participação
por meio das entidades representativas. As entidades representativas na mobilização dos professores, dos profissionais de qualquer área, elas são fundamentais. Mas, assim como a secretaria não faz isso, as entidades de profissionais têm muita dificuldade em fazer isso, sobretudo como a cada dia acaba sendo mais difícil requisitar o professor em horário de trabalho para participar de uma atividade dessa natureza. E também, pelo menos aqui em São Paulo, não me parece que haja um interesse efetivo da atual gestão em fazer formação com os professores, não apenas no que diz respeito à base curricular, porque até hoje eu fiz um curso ofertado pelo município, que era um curso ofertado para todos os professores que desejassem fazer, EAD, que você faria em 4 horas, e foi em substituição a horas de trabalho. A única formação específica sobre a base curricular ofertada pelo município. O município tem os professores nas mãos. Quer dizer, o município tem como conversar, tem como organizar as escolas para que as escolas elas possam liberar professores para fazer essa formação. Sobretudo a rede municipal de São Paulo, que tem, na dinâmica do seu funcionamento, sempre professores para substituir os outros. Então, ele precisa de uma disposição e de uma crença de que é possível aqueles profissionais que trabalham com a base criar, porque também é uma descrença, né? A gente vê a entrevista de professor, eu ganho muito pouco, não sei o que fazer, a gente não constrói. Mas não é verdade. Os professores, eles têm disposição, eles têm qualificação e ele tem um conhecimento que precisa ser sistematizado, que talvez na construção da política pública que se deseja efetivo, ele possa vir a funcionar. Eu só queria lembrar uma coisa muito importante. Tem a nota técnica do IPEA, número 18. Tem um livro também do IPEA. Tem diversos estudos já falando sobre isso. A trajetória de morte dos nossos meninos começa aos 12 anos, quando eles saem da escola. Os meninos negros, eles saem da escola aos 12 anos de idade. Eles não chegam no ensino médio. E já foi provado também. Tem um trabalho do IPE a respeito disso, Bolsa Família. Para cada criança que foi beneficiada pelo Bolsa Família, isso prolongou a permanência dela na escola, ao passo que ela começou a frequentar o ensino médio, mas o ensino médio não deu conta dela e ela saiu antes disso na escola. Tá certo? É isso. Obrigado, Tatiana. Bom, estamos chegando no final. 1 minuto para cada um, para dizer o seguinte, assim como recomendação mesmo, conselho. O que a imprensa deve olhar a partir daqui, de agora em diante, como sinal de fumaça que a coisa está indo mal, que está indo bem na implantação, tanto da BNCC como da reforma? Então, acho que precisa olhar para uma coisa que a Adriana traz com muita força, que é a necessidade da formação de professores. A gente não vai avançar sem essa formação, e aí são 2 ações, né? Tem uma discussão que está sendo feita no âmbito do CONSED também e do CNE, a respeito da formação inicial dos professores, dessa formação que precisa ser discutida, a formação continuada, e eu acho que nós precisamos começar a cobrar os sistemas de monitoramento. O Ministério da Educação, agora ele sai um pouco de cena no sentido da elaboração do currículo, mas ele precisa ser muito protagonista como guardião dos resultados, porque em 2025 nós precisamos ter resultados melhores de aprendizagem, né? E aí é isso que eu falaria para a gente ficar de olho. Ótimo. Fred? Para além do que a Kátia, para não repetir a Kátia, né, essa questão que realmente é uma discussão bem intensa, que envolve a questão de formação de professores, né, não apenas a inicial, mas também a continuada, acho que foi um ponto que a professora Adriana trouxe também, né, como as redes vão se organizar para que os professores se empoderem mais desse processo, como foi destacado, na realidade, a Kátia falou uma coisa muito bem, né, o projeto pedagógico da escola é constituído pela escola, pelo conjunto de professores, né? Os parâmetros daqueles currículos, eles apenas dão o caminho, né, e quais são as aprendizagens, a forma a escola vai dar dentro do seu contexto.
Mas aí, esse é um ponto importante, como as redes como um todo, não importa se aqui na cidade de São Paulo ou no estado do Acre, não importa, como elas estão se organizando, está entendendo, para fazer esse processo, não basta ter o currículo, né? Você tem que trabalhar a formação, tem que fazer todo o processo de mudança na rede. No caso do novo ensino médio, tem ainda como a rede vai se estruturar para a implantação dos itinerários formativos. E um ponto de alerta grande aí, que acho que é sempre um assunto extremamente importante quando nós falamos sobre ensino médio, né? Talvez pela primeira vez, né, a gente tem a oportunidade, mas vai ter que cobrar muito isso. Eu tenho cobrado muito isso do Ministério, eu coordeno discussões no âmbito do CONSED sobre avaliação, que pela primeira vez o Enem seja construído olhando por os parâmetros curriculares, ou seja, para a BNCC. Porque hoje alguém constrói o Enem e os currículos do ensino médio se adaptam ao Enem. Não pode ser assim. Talvez a gente tenha a primeira oportunidade, não é as escolas que correm atrás do Enem, é o Enem ser construído com base, e a BNCC vai ajudar muito nisso. Mas estamos cobrando muito essa questão do Enem, porque o Enem pode destruir uma parte do nosso trabalho se alguém chegar e construir um Enem completamente diferente, cobrando coisas que não tem nada a ver nem com o currículo da escola da professora Adriana, nem com o currículo da Raul Brasil e nem com a BNCC. Aí alguém vai criar um outro caminho. Tá? Então, o Enem é um ponto de atenção importante. Obrigado. Adriana, seu minuto final. O que a gente deve olhar? Eu acho que a gente tem que olhar se os meninos ficam vivos. Acho que isso é fundamental, porque se eles morrerem antes, não tem sentido. E a escola é um espaço de garantia de vida para os meninos. Então, a gente precisa olhar para a vida deles. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.